E aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Seja muito mais bem-vindo a mais uma aula aqui no Química Perfeita. Meus queridos, hoje nós vamos fazer a nossa resolução dos exercícios da aula de cinética parte 2. Se você ainda não viu a aula teórica, tá? Vai aparecer por aqui em algum lugar, tá? Ou no final do vídeo vai ter lá um card. Clique lá, assista a aula 2 sobre catalisadores e taxa de desenvolvimento de reação. Muito legal, muito interessante. E agora que nós vamos para os exercícios, tá certo? Espero que você goste, se inscreva no canal, compartilhe para os seus amigos aí que estão precisando estudar, estão com dificuldade de entender o conteúdo. Compartilhe esse vídeo, clique em gostei, ativa o sininho aí, para você saber das notificações, tá bom? E bora pro vídeo, roda a vinheta. Using Powtoon. Então, meus queridos, vamos lá, né? Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre os catalisadores, que a gente viu na nossa última aula de cinética, os fatores que interferem na reação, e ficou faltando só um, que foram os catalisadores. Então, vamos lá. Gente, primeira coisa é o seguinte, o que são catalisadores, né? São substâncias que aumentam a velocidade de uma reação química, ou seja, eles aceleram uma reação química. Reações essas que são lentas, né? Mas quando você bota um catalisador, elas acontecem quase que imediato. Por exemplo, nós temos aqui o exemplo da famosa experiência da pata de elefante, né, que chamam, que é o seguinte: você tem água oxigenada, né? Quando eles botam um pouquinho do catalisador, ó, a reação acontece instantaneamente, no caso da decomposição da água oxigenada, né, que produz oxigênio, e a gente bota detergente para poder fazer espuma, tá certo? Alguns chamam de pasta de elefante, né? Pata não, é pasta de elefante, tá bom? Então, gente, vamos lá. Nós temos aqui algumas considerações bem rápidas para fazer em relação aos catalisadores. Primeiro, como é que um catalisador ele atua? Carlinhos, eu já sei que ele aumenta a velocidade de uma reação. Mas por que ele aumenta? Porque o catalisador, gente, ele vai diminuir a energia de ativação. E a gente viu lá na primeira aula de cinética parte 1, né, que você não viu ainda, tá lá no canal, dê uma olhadinha lá no canal, que quanto maior for a energia de ativação, mais lento é a minha reação. Então vamos pensar no seguinte, ó. Eu coloquei aqui um gráfico para vocês verem comigo o seguinte, ó. Nós temos aqui reagentes e produtos. Essa linha em vermelho aqui é a reação sem o catalisador. Então olha o tamanho da energia de ativação, ó. A energia de ativação é isso tudo aqui, ó, até aqui em cima, tá certo? No caso até aqui no topo, né, na verdade. Então isso tudo aqui é energia de ativação. Como a energia de ativação é alta, a reação é mais lenta. Só que, vou apagar aqui, quando eu utilizo o catalisador, que seria, no caso, essa curva em azul aqui, ó, olha o que acontece com a minha energia de ativação, ó, ela diminui. Então, essa linha em azul aqui é a reação com o catalisador e essa em vermelho é sem o catalisador. É como se o catalisador ele criasse te possibilitasse criar um atalho para você chegar mais perto. É como se você estivesse subindo uma montanha, né, energia de ativação, e com o catalisador você acha um atalho ali no meio do monte para conseguir atravessar até o outro lado. Então o catalisador ele vai diminuir a energia de ativação. Quanto menor a energia de ativação, mais rápido é a minha reação, tá bom? Então, gente, esse gráfico aqui ele é muito clássico. Então toda vez que você vê um gráfico de reação, sempre o gráfico que tem energia de ativação maior é a reação sem o catalisador. O gráfico que tem energia de ativação menor é o gráfico que representa a reação com o catalisador. Nós vamos ver isso na nossa aula de exercícios, tá certo? Algumas outras considerações sobre os catalisadores. Não há catalisador que faça ocorrer uma reação não espontânea. Como assim? Se uma reação não acontece de forma nenhuma, não adianta você colocar o catalisador. O catalisador não vai fazer ela acontecer. Se uma reação não acontece, não existe catalisador que vai fazer ela acontecer. O catalisador só serve para reações que já acontecem naturalmente, só que de forma lenta. E aí você vai acelerar. Mas uma reação que não acontece, você colocar o catalisador para ver se ela vai acontecer, isso não existe, tá bom? E outro detalhe, catalisadores são regenerados ao final da reação. Como assim? O catalisador ele não vai influenciar nem na entalpia, ele não vai influenciar no produto, tá? A reação vai acontecer normalmente, só que rápida. O catalisador ele participa ali da reação, mas no final ele é regenerado novamente, tá? Ele não é desgastado, você consegue recuperar o catalisador. É por isso que geralmente a gente
para fazer reações, a gente usa pouquíssimas quantidades de catalisadores, tá certo? Pode ser catalisadores, existem substâncias inorgânicas, existem catalisadores metálicos, né? Alguns metais são usados na catálise, complexos, alguns compostos orgânicos podem ser também utilizados como catalisadores. Então a gente usa pouquíssimas quantidades porque no final da reação ele é regenerado, tá bom? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês consigam ter entendido essa parte de catalisador bem direitinho, tá? Eu coloquei aqui as principais informações sobre catalisadores e futuramente eu vou fazer um outro vídeo mais aprofundado falando da catálise homogênea, da catálise heterogênea, dos venenos, dos inibidores, tá? Um pouco mais aprofundado, tá ok? Inclusive, um lembrete importante é que quando a gente fala em catalisadores, nós também não podemos esquecer das enzimas. As enzimas são os nossos catalisadores biológicos. As enzimas são proteínas especiais que elas aceleram as reações do nosso corpo. Então, quando você ouve falar em catalisadores biológicos, são as nossas enzimas, tá bom? Na próxima aula que eu vou fazer uma aula específica de catalisadores, nós vamos aprofundar um pouquinho o assunto e eu vou trazer alguns exemplos de catalisadores do dia a dia, tá? No caso, por exemplo, dos automóveis. Os automóveis, atualmente, eles vêm com catalisador para poder diminuir a poluição, mas isso vai ficar para uma aula mais específica, tá bom? Então, vamos seguir. Meus queridos, e aí, encerrada essa parte de catalisadores, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre cálculo. No caso, nós vamos falar sobre a velocidade média de reação. Só que esse termo velocidade, ele está sendo substituído pelo termo taxa de desenvolvimento de reação, ou taxa de reação. É a mesma coisa. Então, eu vou ficar sempre falando em taxa de desenvolvimento, mas se você ficar com dúvida, lembre-se que é a mesma coisa de velocidade, tá bom? Só que na química a gente tem substituído o termo para não confundir com a velocidade média lá da física. Então, a gente está usando o termo taxa de desenvolvimento ou taxa média, mas é a mesma coisa, belezinha? Então, vamos lá. Como é que a gente calcula a taxa de uma reação? De uma forma bem simples, tá? Mais para frente a gente vai ver a lei da ação das massas, que aí já é outra situação. Primeiro, para se calcular a taxa de desenvolvimento médio de reação, a gente pode fazer isso de duas maneiras. Existe a taxa de desenvolvimento médio da reação geral, ou seja, a taxa média de toda a reação, mas a gente também pode calcular essa taxa de desenvolvimento em relação aos reagentes ou aos produtos. Como assim? Vamos para um exemplo. Ó. Aqui eu tenho uma tabela onde eu tenho a formação da água, tá? Eu tenho aqui, ó, 2 mols de gás hidrogênio reagindo com 1 mol, como não tem nada é 1, tá? De gás oxigênio formando 2 mols de água. A relação estequiométrica ela é extremamente importante, tá? Você fazer o balanceamento para ver a relação estequiométrica. Aí aqui nós temos o seguinte, ó, nós temos o tempo e aqui nós temos a quantidade de mols que é consumido e que é produzido. Então, o que é que eu quero saber aqui, ó? No intervalo entre 0 e 4 minutos, ou seja, nesse intervalo de tempo aqui, se eu quiser saber qual é a taxa de reação média de hidrogênio, ou seja, quantos mols de hidrogênio está sendo consumido a cada minuto, eu posso fazer isso. Da mesma forma que eu também posso querer saber qual é a taxa em relação à água, tá? Só lembrando que aqui, ó, hidrogênio e oxigênio estão no reagente e a água é produto, tá bom? Só que antes de a gente fazer esse cálculo, nós vamos entender o seguinte, o que é a taxa de desenvolvimento de uma reação? É a razão entre a quantidade consumida, quando eu estiver falando de reagente, ou produzida, quando eu estiver me referindo a produto, de uma substância e o intervalo de tempo que isso acontece. Ou seja, a taxa média de uma reação é dada por essa fórmula aqui, ó. Nós temos a variação da concentração, ou seja, da quantidade, tá? Seja em mols, às vezes aparece em mol por litro, dividido pela variação do tempo. Então, isso aqui é quantidade e isso aqui é tempo, tá certo? Vamos para um exemplo prático. Vamos lá, vamos calcular aqui a taxa média no intervalo de 0 a 4 minutos em relação ao hidrogênio. Ou seja, no caso aqui, em relação a um dos reagentes. Vai ser o seguinte, ó. A taxa média vai ser dada por quantidade dividido pela variação do tempo. No caso, a quantidade, gente, a variação aqui, ó, sempre é o final menos o inicial. Então, vamos lá comigo, ó. O tempo inicial é 0. O tempo final é 4. A quantidade inicial é 0,6. A quantidade final é 0,4. Então, vai ficar assim, ó. Concentração, ou seja, quantidade, no caso, né? 0,4 menos 0,6 dividido pelo tempo. O tempo final é 4 e o tempo inicial é 0. Vai ficar o seguinte, ó. 0,4 menos 0,6 dá 0,2. No caso, negativo, né? Menos 0,2. 4 menos 0, 4. Menos 0,2 dividido por 4, nós vamos encontrar como resposta menos 0,05. Carlinhos, qual é a unidade?
Já que a quantidade aqui é em mol e o tempo é em minuto, então a minha unidade que eu vou utilizar aqui é mol por minuto. Ou seja, a cada minuto está sendo consumido 0,05 mols. Deixa eu aqui dar uma parada só para abrir um parênteses de uma coisa muito importante. Meus queridos, olha só. Esse valor negativo aqui, o que é que ele significa? Toda vez que aparecer o valor negativo, é só para você saber que eu estou me referindo ao reagente. Esse menos é só para te dizer que esse 0,05 mol por minuto não está sendo formado, ele está sendo consumido. Só que geralmente o que você vai encontrar são valores sempre positivos, porque a gente usa essa fórmula aqui em módulo, e o módulo de um número sempre é positivo. Só que quando for reagente, você sabe que aquele valor está se referindo ao consumo, que ele está sendo consumido, porque o reagente ele é consumido. Quando for produto, significa que ele está sendo produzido. Algumas questões mais antigas ainda podem aparecer o menos, mas geralmente, atualmente, a gente sempre usa valores positivos, porque a gente usa em módulo, tá? Mas independente se apareceu negativo ou não, sempre preste atenção no detalhe. Se for reagente, significa que está sendo consumido. Se for produto, produzido. Nesse caso aqui, está sendo consumido 0,05 mols a cada minuto de hidrogênio, tá bom? Vamos agora fazer o cálculo para a água. Deixa eu separar aqui para não confundir vocês. No caso da água, vamos lá, ó. Ainda no mesmo intervalo de tempo, 0 a 4. Então, o tempo final é 4, o tempo inicial é 0. E a concentração inicial é 0, faz todo sentido, né? Porque todo produto no tempo 0, a reação ainda não aconteceu, então não produziu nada ainda. E a quantidade final é 0,2. Então, vai ficar o seguinte, ó. Quantidade final, 0,2, menos a inicial, que é 0, dividido pelo tempo. 4 menos 0, nós vamos ter o seguinte, ó, 0,2 dividido por 4 também dá 0,05. Lembrando que a unidade também é mols por minutos, tá certo? Mols por minutos. É muito ruim escrever aqui, mas vai dar certo. Tá? Só que com um detalhe, Carlinhos, esse 0,05 é consumo? Não, porque nós estamos fazendo o cálculo em relação à água. Então essa é a velocidade média, ou seja, a taxa de desenvolvimento médio de formação da água. Carlinhos, engraçado que os valores deram iguais, ó, 0,05, 0,05. Tem algum significado? Tem. Por quê? Porque a relação estequiométrica entre o hidrogênio e a água é 2 para 2, ó. É a mesma relação. Então, obviamente que os valores são o mesmo. Se eu fizesse em relação ao oxigênio, como a relação é 2 para 1, no caso do oxigênio ia dar a metade, tá certo? Então, ok até aqui? Então vamos fazer mais um exemplozinho para a gente fixar bem, ó. Taxa média de reação, de novo, mesmo exemplo, coloquei aqui a mesma tabela, só que nós vamos fazer agora o seguinte. Agora eu quero saber qual é a taxa média em relação à água, só que agora no intervalo de 4 a 8 minutos. Eu posso calcular em qualquer intervalo. Lembrando que eu estou fazendo o cálculo em relação a uma substância, seja reagente ou produto. Daqui a pouco eu vou mostrar para você como é que a gente faz o cálculo da taxa média da reação, sem focar em reagente ou produto, no caso de modo geral, tá certo? Mas primeiro nós estamos indo por partes. Então vamos lá, como é que vai ficar? A fórmula é a mesma, quantidade final menos a inicial, dividido pelo tempo. Entre 4 e 8 minutos, o tempo final é 8, o tempo inicial é 4. No caso da água aqui, ó, nós vamos ter o seguinte. Olha só. Quantidade final, 0,3 menos a quantidade inicial, 0,2. Está aqui em cima, 0,3 menos 0,2. Tranquilinho. Dividido pela variação do tempo. O tempo, no caso aqui, ó, é 8 menos 4. Vai ficar o seguinte. 0,3 menos 0,2 dá 0,1. 8 menos 4 dá 4. 0,1 dividido por 4, nós vamos encontrar como resposta 0,025. Qual é a unidade? Como eu estou trabalhando com mols e minuto, isso aqui é 0,025 mol por minuto. Ou seja, a cada minuto está sendo formado 0,025 mols de água. Tá certo? Carlinhos, nesse caso, está sendo formado ou consumido? Como eu estou calculando em relação à água, e a água está no produto, então esse valor significa que está sendo produzido, tá bom? Agora vamos calcular em relação ao oxigênio. Agora o oxigênio é reagente. Então o valor que eu encontrar aqui
significa que ele está sendo consumido, tá certo? Vai ser o seguinte, ó. Em relação ao oxigênio, quantidade final 0,35 menos 0,4, que é o início. Lembra que o intervalo de tempo é 8 a 4 minutos. E o tempo final, 8 minutos menos o inicial, 4 minutos. Vai ser o seguinte, ó. Tá vendo que aqui eu já coloquei em módulo, tá certo? Porque a gente trabalha sempre com módulo para o valor sempre ser positivo. Mas mesmo o valor sendo positivo, você sabe que significa que está consumindo, porque é reagente. Então vai ficar assim, ó. 0,35 menos 0,4 dá 0,05. 8 menos 4, 4. 0,05 dividido por 4, 0,0125. Também a unidade, no caso aqui, é mol por minuto. Carlinhos, apesar de não ter o negativo, que em alguns vestibulares pode aparecer o negativo, se aparecer o negativo, você já sabe que é reagente. Se não aparecer, porque a gente trabalha em módulo, você também vai saber que mesmo não tendo sinal negativo, isso aqui se refere a consumo, porque o oxigênio é reagente. Então aqui é o valor consumido e aqui é o valor produzido. Mais uma vez, como eu falei para vocês, olha a importância da estequiometria. A relação entre o oxigênio e a água é 1 mol para cada 2 mol de água. Então no caso aqui, ó, você percebe que é a metade do valor, tá bom? Então, meus queridos, olha só. O que a gente fez aqui foi calcular a taxa de reação em relação tanto ao reagente como ao produto, tá certo? E aí, desculpa, é o mozão que tá aqui. Tá, tanto em relação ao reagente como ao produto. Só que agora nós temos o seguinte, como é que eu calculo a taxa média da reação? Sem levar em consideração o reagente ou produto, no caso da reação como um todo. Para me calcular a taxa da reação como um todo, eu posso escolher qualquer um dos participantes. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos supor que eu quero calcular a taxa média de reação. Vai ser como? Eu posso pegar, se eu escolher aqui o hidrogênio, vai ser a velocidade, no caso a taxa de consumo do hidrogênio. Aí é só você fazer o seguinte, ó, dividir pelo seu coeficiente estequiométrico. No caso do hidrogênio, o coeficiente dele é 2. Então você vai pegar a taxa de velocidade do hidrogênio e dividir por 2. Como é um reagente, isso aqui é negativo, tá? Isso aqui, gente, é a mesma coisa de eu pegar a velocidade, ou seja, a taxa do oxigênio, e dividir por quê? Qual é o coeficiente do oxigênio? 1. Então, se eu dividir por 1, eu vou encontrar o mesmo valor. Que vai ser a mesma coisa de eu pegar a velocidade de consumo ou de produção da água e dividir pelo seu coeficiente. No caso aqui, o coeficiente da água é 2. Então, se eu dividir a velocidade de produção da água por 2, eu vou encontrar sempre o mesmo valor. Se eu pegar a taxa de desenvolvimento de qualquer uma das substâncias e dividir pelo seu respectivo coeficiente, eu vou encontrar a taxa média da reação. Ou seja, não em relação ao hidrogênio ou ao oxigênio, mas em relação à reação como um todo. Tá ok? Se você ficou com alguma dúvida, não se preocupe que vai ter uma aula de exercício, onde nós vamos fazer 5 questõezinhas só sobre velocidade, para tirar todas as dúvidas que você possa ter tido nessa aula, tá bom? Espero que tenha dado para entender e se inscreva no canal, tá? Curta, compartilhe e até a próxima. Não perca a aula de exercícios, que vai ser muito útil para você treinar tudo que a gente viu aqui sobre taxa de reação, belezinha? Até a próxima!